Voltamos com mais um Comentando Episódio. E dessa vez vamos comentar o episódio de Legends of Tomorrow. Provavelmente você já deve ter assistido uma opinião sem spoiler desse episódio e demorou um pouquinho pra me trazer aí o comentário, porque eu tive que esperar sair uma legenda, né? Porque eu assisti sem estar legendado e não entendi muitas coisas que estavam acontecendo, mas algumas coisas eu entendi e por isso eu fiz o vídeo. Então vamos ao vídeo. Canal do Gordo! Ok, pra começar nós vimos a primeira aparição do Cidadão Gladio, que aparentemente ainda não tem poder algum e não tem um traje especial. Porém, ele sabe sobre as lendas e sabe sobre o Arqueiro Verde. Provavelmente eles vão mudar um pouco a questão da história do personagem, porque aparentemente a gente percebe ali que ele não tem muito a ver com o Cidadão Gladio dos quadrinhos. Porque pra quem não sabe, o Cidadão Gladio dos quadrinhos, ele não tinha uma perna, na verdade acho que ele andava só com uma muleta e acabou se transformando no Cidadão Gladio após enfrentar um inimigo lá que cuspiu meio que um sangue metalizado e isso deu os poderes a ele. E ele é ele é neto do Comandante Gladio, que é um dos membros da Sociedade da Justiça aí dos anos 40. Então provavelmente a gente vai ter alguma ligação e a revelação de como ele vai ganhar os poderes dele muito em breve, porque como a gente viu nesse episódio, a Sociedade da Justiça apareceu. Cara, eu gostei muito quando eles apareceram e principalmente que aquele momento ali meio que já dá aquela conexão em questão dos próximos acontecimentos da série. Um outro ponto interessante é que a gente vê ali vários momentos onde que o próprio Cidadão Gladio acaba revelando pro Oliver que a nave está lá no fundo do mar. Quando eles acham o Mike, que começa a contar o que aconteceu. Após o Rex Tyler ter aparecido pra eles e falado pra eles não irem pra 1942, eles viajam no tempo acabando com as anomalias temporais, que é uma coisa que a gente já imaginava que iria acontecer, porque agora eles são os próprios mestres do tempo. Então eles têm que evitar qualquer catástrofe temporal que não seja algo que tenha que acontecer, para assim manter o futuro seguro. Nesse processo, eles acabam indo lá para a Era dos Três Mosqueteiros, que a gente pode reparar nessa imagem onde que eles ali meio que estão fazendo aquela ideia dos Três Mosqueteiros, enquanto eles estão lutando contra os tal agentes temporais, lá, as anomalias temporais. O que a Sarah está fazendo? Ela estava tendo um caso ali repentino com a rainha e tal. Eu gostei muito dessa parte porque mostrou que eles ali estavam meio que tentando salvar o tempo de qualquer forma. E nisso, eles partem para a nave, que eles conseguiram o objetivo deles, apesar que não eram para eles terem usado os poderes dele, de acordo com o próprio Rip Hunter, mas eles acabaram usando e mesmo assim foi tudo ok, eles salvaram o dia e estavam partindo para sua próxima missão. Só que quando eles partiram para essa próxima missão, o que aconteceu? Meio que eles passaram em uma anomalia temporal e eles descobriram que Nova York tinha sido, vamos dizer, explodida com a bomba atômica. Aí eles ficaram nessa questão, como assim explodiu em uma bomba atômica e tal? Era meio que impossível. Só que o Rip Hunter meio que ficou com receio de ir para 1942 devido aos acontecimentos que o próprio Rex Tyler deixou claro para eles, que se eles fossem, eles seriam mortos, seriam destruídos. Então nesse ponto a gente tem um impasse, mas mesmo assim eles acabam indo, porém o Rip Hunter meio que deixa o Jackson incumbido de fazer uma coisa na nave e deixar aquilo lá tudo preparado. E nesse ponto assim, meio que ele estava treinando o Jackson para consertar a nave se caso tivesse algum defeito, algum problema futuro. E eles partem para salvar Albert Einstein. Cara, eu gostei muito da aparição do Albert Einstein, como eu já tinha falado, provavelmente a gente vai ver vários membros da história em si. E nesse ponto, nesse episódio, a gente viu vários pontos da história que eu achei que seria dividido em vários momentos ali, em vários episódios separados. Mas não, nesse primeiro episódio a gente já teve a fase dos Três Mosqueteiros, Albert Einstein, a pré-história, depois a Inglaterra, depois Salem. Cara, foi muito foda.
Só que nesse ponto deles irem para 1942, enquanto o professor Stein, o Mike e o Rip Hunter vão tentar salvar o Einstein, a Sarah meio que sai na sua missão pra matar o Damien Darhk, na esperança que se ela matar o Damien Darhk em 1942, ele não vai existir em 2016 e isso faria com que a irmã dela estivesse viva. Muita gente pensou que realmente seria isso que ela iria fazer pra Laurel voltar, porque como vocês já sabem, a Laurel vai voltar no crossover. Então provavelmente a gente vai ter alguma coisa aí que vai fazer com que ela não tenha morrido. Não sei se foi questão do Flashpoint, não sei se foi a própria Sarah que fez alguma coisa, ou até mesmo o Flash Reverso. Sim, a gente vai chegar nesse ponto do Flash Reverso muito em breve. Mas, voltando ao ponto ali, a Sarah precisa matar o Damien Darhk, mas o Ray Palmer não deixa ela matar, então eles acabam meio que salvando o Einstein, mas mesmo assim, a explosão em Nova York acontece. E nisso vem uma ligação muito interessante, porque muita gente meio que questiona a questão da criação da bomba atômica. Porque todo mundo fala que o Albert Einstein que criou e tal, aquela coisa assim. Porém, alguns historiadores também falam que, na verdade, o Albert Einstein, ele usurpou aquelas leis, as teorias, a bomba atômica da esposa dele. E no caso, ali na série, eles meio que colocam realmente que Albert Einstein e ela trabalharam junto para criar a bomba atômica. E nessa relação, eu achei interessante porque a gente pode perceber alguns elementos ali aonde que o Einstein é meio que um cara muito diferente do que eles esperavam ser e tal, aquela coisa assim, meio que um velho safado, porque a gente pode perceber a decepção do professor Stein. Mas mesmo assim, a gente tem aquela questão deles tentarem salvar o dia e tal, aí eles vão até onde o Damien Darhk tá, em mais uma missão evitar que eles usem a bomba, e nisso tudo, acaba que eles não conseguem evitar eles salvam a ex-esposa do Einstein, salvam o Einstein, mas mesmo assim, a explosão vai acontecer. Então, qual foi a única maneira que o próprio Rip Hunter pensou? Vamos colocar a nossa nave em frente à bomba e assim evitar a grande explosão em Nova York. Com esse ponto, a gente percebe que o Rip Hunter já tinha planejado algo desse estilo. Ele meio que programa para mandar as lendas para diversas épocas ali. Por exemplo, o professor Stein e o Jackson foi para a Inglaterra, o Ray Palmer foi para a Era Jurássica e a Sarah foi para Salem. Então a gente tem vários momentos aí separados onde que cada lenda foi. Porém, o Mike não foi porque ele estava meio ferido e a viagem poderia fazer mal para ele. Então o Rip Hunter deixa ele lá em êxtase, eu acho que é assim que fala. E ele fica meio que se curando e ao mesmo tempo adormecido. E com essa questão foi onde que o próprio Nathan e o Oliver encontraram ele. E o Capitão Hunter sumiu. A gente não sabe aonde ele está. Aparentemente parece que ele morreu porque quando o Nathan reuniu as lendas de novo, meio que a Gideon foi lá e deu uma mensagem do Capitão para eles, falando que eles vão ter que cuidar de tudo e tal. Eu tenho uma teoria de onde pode estar o Capitão, o Rip Hunter, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. A questão desse episódio foi muito bacana. Aí, apesar de a gente ter o Oliver ali, ele não participou de todo o episódio, ele só ajudou a achar o Mike e depois o Mike e o Nathan foram atrás das lendas, reuniram todo mundo e assim salvaram o dia. Porém, nessa questão deles salvar o dia, a nave meio que eles evitaram que o Einstein e a esposa dele realmente se separassem, eles estavam trabalhando junto e tal, aquela coisa toda. E eles meio que agora vão em busca do Capitão Rip Hunter. Nesse meio passo aí, a gente pode perceber que o Damien Darhk realmente já conhecia o Eobard Thawne. Porque no momento em que ele estava lá no navio, que os soldados estavam falando com ele, ele fala que o parceiro dele não queria aquele acontecimento, alguma coisa desse tipo, e o próprio soldado fala, mas seu parceiro está aqui, e de repente vem os relances de velocidade e eles um cumprimentam o outro. Ou seja, provavelmente o Damien Darhk que está ali
talvez tenha sido trazido de outra época para aquele momento. Eu não tenho certeza, mas é mais ou menos o que a gente pode imaginar devido à questão da parceria dos dois. Provavelmente o Flash Reverso está planejando alguma coisa grande e com isso ele fez esse primeiro ataque vamos dizer, aos Estados Unidos para promover um ataque nuclear, algo do tipo, para realmente causar o caos na linha do tempo. Mas aparentemente nossas lendas conseguiram evitar esse caos gigantesco, mas os próximos episódios prometem bastante. Agora eu quero saber de você, que assistiu o episódio, deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio e qual foi o momento mais foda que, assim, você pode imaginar. Como eu falei no outro vídeo, ele não teve tanta emoção assim que eu esperava, ação, lutas e tal, mas ele foi um episódio interessante com a questão da história, meio que dando aquela introdução pra gente do que aconteceu. Porém, ainda falta muito pra gente saber sobre a questão do Rex Tyler, o que realmente originou aquela situação, porque como a gente viu, o Rex Tyler logo depois que falou com eles desapareceu. Então a gente, nos próximos episódios, vamos ter essas revelações e vai ser muito, mas muito foda. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, valeu e tchau! Isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Dessa vez nós vamos mandar o salve do vídeo para Pikachu, Raichu, salve pra você. Menino Venem, salve pra você. Leandro Gordo da Silva, salve pra você. E Backup do Game, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aquele like aí, compartilhe o vídeo lá no Facebook, compartilhe com os amigos, chame a galera pra se inscrever no canal, porque isso ajuda muito no crescimento. E é isso aí, ó, vamos que vamos. E se você também quiser receber um salve aqui do canal, preencha o formulário aqui da descrição, ajuda aí. Na verdade, o formulário é exatamente para não ter muito cadastro repetido e a gente poder mandar o salve para todos. Então, aproveite aí, link na descrição e vamos que vamos, porque amanhã tem mais. Valeu e tchau!